Olá, amigos e amigas. JS Simplifica para vocês. Vem por meio desse vídeo dar um mega comunicado a todos os senhores. Ontem foi dia da nossa live no nosso Instagram, prof.jacksonsantos, sobre o tema denominado receptação. Porém, eu não consegui salvar a nossa live no nosso Instagram por um problema técnico e, em decorrência disso, resolvi gravar a aula novamente e disponibilizar para todos os senhores no nosso canal no YouTube. Tranquilo? Tema este denominado de receptação que tem total incidência nos concursos na área da segurança pública. Tranquilo? Então vamos à luta, vamos tratarmos sobre o tema receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. Primeiro, vamos fazer as considerações iniciais, depois vamos tratar sobre receptação própria e receptação imprópria. Tá claro? A primeira consideração que eu tenho que tratar com os senhores é o seguinte, galera, a primeira coisa que nós temos que tratarmos em um crime, e em especial o crime de receptação, é a leitura do tipo penal incriminador. Os senhores terão que fazer a leitura do tipo penal incriminador. E o artigo 180 do Código Penal, se vocês pegarem o seu Código Penal, e vocês deverão pegar o seu Código Penal, ele vai dizer o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé venha adquirir, receber ou oculte pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então percebam que o primeiro passo que nós temos que dar em um estudo quanto uma norma penal incriminadora é a leitura do tipo penal. O segundo ponto que nós temos que tratarmos quanto à receptação, que é a consideração inicial, é o seguinte: o crime de receptação, ele é classificado pela doutrina como um crime acessório. Jackson, por que que o crime de receptação, ele é classificado pela doutrina como um crime acessório? Porque anterior ao crime de receptação é necessário existir um outro crime, um crime antecedente. Jackson, como assim? Quando vocês pegam o artigo 180 do Código Penal, ele fala assim, ó: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Vamos parar aqui e analisarmos. Qual é o objeto material do crime de receptação? Proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou seja, você vai adquirir, você vai receber, você vai transportar, conduzir ou ocultar algo que você sabe que é fruto de crime. Então, para você cometer o crime de receptação, necessariamente deverá existir um crime antecedente. Então, em decorrência disso, a doutrina classifica o crime de receptação como um crime acessório. Por que um crime acessório? Porque anterior ao crime de receptação é necessário existir um crime antecedente. Tranquilo, galera? Tudo bem? Tranquilaço? Essa é a segunda consideração que eu queria fazer com os senhores. A terceira consideração, sensacionalmente falando com os senhores, é o seguinte: galera, quem é o sujeito ativo do crime de receptação? Eu sei que quando eu faço essa pergunta no presencial, o aluno me dá a resposta de imediato. Ele fala qualquer pessoa. Realmente será qualquer pessoa. Contudo, tem que tomar cuidado. O crime de receptação, o sujeito ativo, pode ser realmente qualquer pessoa, exceto aquela que tenha concorrido para o crime antecedente. Jackson, então calma aí. Então calma aí. Quem é o sujeito ativo do crime de receptação? Qualquer pessoa, exceto aquela que tenha concorrido para um crime antecedente. Jackson, me dê um exemplo para que eu possa compreender? Sim. Imagine aqui atrás, está cheio de livros. Imagine que eu trabalhasse em uma livraria, ok? Por conta dos livros que nós encontramos aqui atrás. E aí eu chego para A e falo assim: eu trabalho numa livraria e lá vende várias doutrinas, jurisprudências de vários professores renomeadíssimos. Porém, eu é molinho de furtar. Porém, eu não furto porque eu não tenho onde vender. A vira para mim e fala assim: Jackson, pode furtar, porque eu consigo vender na minha loja todos esses livros. Percebam, A
está concorrendo para que eu venha cometer o crime de furto? Sim. Eu cometendo o crime de furto, eu sou autor do crime de furto e A ele é partícipe do crime de furto. Neste caso, A vai responder pelo crime de furto e não pelo crime de receptação. Por quê? Porque a receptação, neste caso, ela é classificada pela doutrina como um pós-facto impunível. Ou seja, não há que se falar em punição na receptação. Ele vai responder pelo crime anterior que ele concorreu para que eu praticasse aquele delito. Tá claro? Então, por isso que eu chamo a atenção dos senhores que o sujeito ativo do crime de receptação realmente é qualquer pessoa, exceto aquela que tenha concorrido para o crime anterior. Tá claro? Para o crime antecedente. Então, cuidado com isso para não errarmos em prova. Tranquilo? O quarto ponto que nós temos que analisarmos é o seguinte. Aí vem a pergunta Thunder de prova. Qual é a pergunta que eu tenho para fazer para os senhores? Galera, o bem imóvel pode ser objeto de receptação? Olha a minha pergunta. O bem imóvel pode ser objeto de receptação? Bom, vou te dar um exemplo para ficar claro a minha pergunta, porque de repente eu fazendo a pergunta de forma genérica, o bem imóvel pode ser objeto de receptação, você não consegue enxergar. Então, para ser didático, como o JS simplifica, eu vou simplificar para os senhores. Imagine que hoje eu, Jackson, pratique um estelionato contra Capitu. E em decorrência deste estelionato, o que, que acontece? Eu consigo obter um apartamento ou consigo obter uma casa. Então, através do estelionato, eu consigo adquirir um apartamento ou uma casa. Aí o que, que acontece? Eu pego esta casa ou este apartamento que eu adquiri fruto de um estelionato e vendo para você que esta casa, que este apartamento é fruto de estelionato. Ou seja, o bem imóvel, neste meu exemplo, dentro desta temática, pode ser objeto de receptação? Bom, galera, na verdade, aqui surge uma divergência doutrinária. Jackson, divergência doutrinária? Sim, surge uma divergência doutrinária porque uma parte da doutrina diz que o bem imóvel pode sim ser objeto de receptação. Por quê? Porque o artigo 180 do Código Penal, o legislador, ele não fez uma distinção entre bem móvel e imóvel. Então, em decorrência disso, para o professor Fragoso, para o professor Mirabete, o bem imóvel pode sim ser objeto de receptação. Contudo, nós temos uma segunda posição. E essa segunda posição diz o seguinte: não, o bem imóvel não pode ser objeto de receptação. Por quê? Porque quando eu falo em receptação, pressupõe o deslocamento da coisa. Então, quando eu falo em receptação, é necessário, pressupõe o deslocamento da coisa. E aí eu pergunto para os senhores: como é que eu vou deslocar? Como é que eu vou deslocar o bem imóvel? Neste caso, para a segunda corrente da doutrina, subentende-se que o bem imóvel não pode ser objeto de receptação. Aí você vai falar assim para mim: Jackson, quem sustenta essa segunda corrente? Essa segunda corrente, ela é sustentada pelo Nelson Hungria, Noronha, Delmanto, Damásio, ou seja, essa segunda, Rogério Greco, essa segunda corrente, vocês acabam enxergando que nós temos mais autores sustentando esta segunda corrente. E em decorrência disso, prevalece na doutrina que o bem imóvel não pode ser objeto de receptação. Por quê? Quando eu falo em receptação, pressupõe o deslocamento. Tá claro, senhores? Tudo bem? Entenderam essas considerações iniciais? Cuidado com isso em prova, porque essas considerações iniciais
despencam em provas e vocês não podem errar. Tranquilo? Agora, galera, eu vou iniciar agora com os senhores a diferença entre receptação própria e receptação imprópria, tá claro? Então eu vou iniciar com os senhores o tema denominado de receptação própria e receptação imprópria. Mas para eu dar início a este tema, eu peço que os senhores peguem aí o seu artigo 180 do Código Penal novamente, que fala sobre receptação. Peguem ele aí. E acompanhem comigo a leitura, onde o legislador diz assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Dá um barra aí, barra. Coisa que sabe ser produto de crime, barra. Aí depois ele vai falar, ou influir, para que terceiro de boa-fé venha adquirir, receber ou oculte o bem, pena reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, na minha primeira barra, você tem, até a barra, você tem o quê? Você tem a receptação própria. Quando ele fala ou influir, para que terceiro de boa-fé venha adquirir, receber ou oculte o bem, neste caso você tem a receptação imprópria. Então, a primeira coisa que os senhores terão que saber é o seguinte: onde vocês vão localizar o quê? Vão localizar a receptação própria e imprópria. Por quê? Se vocês pegarem o nosso dispositivo penal, o legislador não faz uma distinção entre receptação própria e imprópria. Quem faz a distinção é a doutrina. Então, eu estou sinalizando para os senhores, porque se vocês fizerem da forma que eu estou estudando com os senhores, sem dúvida, quando vocês estiverem estudando crimes contra o patrimônio e estiverem estudando a receptação, vai ficar fácil de vocês enxergarem o quê? A receptação própria e a receptação imprópria. Tá claro, senhores? Tudo bem? Vamos lá então para a receptação própria. O que eu tenho para lhe dizer quanto à receptação própria? Primeira coisa é o seguinte: quais são as condutas da receptação própria? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Galera, cuidado! Os verbos transportar, conduzir e ocultar são classificados como crime permanente. Ô Jackson, os verbos transportar, conduzir e ocultar são crimes permanentes? Sim, são crimes permanentes. O que isso significa dizer? Um crime permanente é aquele crime que se prolonga no tempo. É aquele crime que a qualquer tempo caberá prisão em flagrante. O que isso significa dizer? Significa dizer que se você estiver transportando durante um ano um carro, sei lá, um celular roubado, você pode ser preso e será preso em flagrante pelo crime de receptação própria. Se você estiver conduzindo uma motocicleta roubada por 5 anos e a polícia te encontrar depois dos 5 anos com aquela motocicleta roubada, você vai ser preso em flagrante pelo crime de receptação. Se você ocultar uma moto roubada, um carro roubado, e esse carro foi descoberto, esta moto foi descoberta após 3 anos, você será preso por receptação flagrante. Então entendam que quando eu falo em receptação própria, eu preciso sinalizar para os senhores aqueles verbos, aquelas condutas que são classificadas como crime permanente. E eu falo para os senhores que os verbos transportar, conduzir e ocultar são classificados pela nossa doutrina como o quê? Como crime permanente. Tá claro? Este é o primeiro ponto da receptação própria. Jackson, qual é o segundo ponto que nós temos que nos atentarmos quanto à receptação própria? Falo com o senhor. Galera, é o especial fim de agir. Especial fim de agir. Não entendi, Jackson. Receptação própria. Nós temos um especial fim de agir? É sério isso, Jackson? Sim. Nós temos um especial fim de agir quanto ao crime de receptação própria. Por quê? Quando você pega o artigo 180 do Código Penal, ele vai falar assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto
de crime. O que significa dizer isso? É o seguinte: o crime de receptação própria, o especial fim de agir em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, significa que ele quer ficar com bem, ele visa vantagem financeira. Então, na receptação própria, ele visa vantagem financeira, diferentemente do crime de favorecimento real do artigo 349 do Código Penal. Por quê? No favorecimento real, entendam que, por exemplo, imagine que hoje um Tício é um grande criminoso, chega para mim e ele é meu amigo. Ele chega para mim e fala assim: Jackson, tem como você guardar esse cordão que eu roubei até a polícia parar de ficar atrás de mim, que quando ela esquecer de mim, eu vou lá e pego esse cordão contigo? Ok, eu guardo o cordão para ele. Neste caso, quando eu guardo o cordão para ele, eu viso vantagem financeira? Não, isso é favorecimento real. Isso é favorecimento real, é o crime do artigo 349 do Código Penal. Já o crime de receptação, eu compro uma moto sabendo que esta moto ela é roubada. Eu compro uma moto sabendo que ela é roubada. Eu quero ou não quero ganhar vantagem financeira? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Então, o especial fim de agir em proveito próprio e alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é o que vai diferenciar o favorecimento real do artigo 349 do nosso belo Código Penal. Tá claro? O terceiro ponto que eu tenho para falar para os senhores quanto ao crime de receptação própria. Galera, ele fala adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Coisa que sabe ser produto de crime. Galera, coisa que sabe ser produto de crime. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte: prevalece na doutrina que coisa que sabe ser produto de crime se limita apenas ao dolo direto. Ou seja, se limita apenas ao dolo determinado, teoria da vontade. O que isso significa dizer? Você vai lá, compra uma moto sabendo que esta moto ela é roubada. Você sabe que aquilo ali é fruto de crime? Sim. Você comete uma receptação própria. Você comete uma receptação própria. Com isso, eu posso afirmar para vocês, então, tranquilamente, que a receptação própria, quando ele fala que coisa que sabe ser produto de crime, significa dizer o seguinte: só se limita ao dolo direto, ao dolo determinado à teoria da vontade. Logo, significa dizer que, neste caso aqui, eu não vou abranger o dolo eventual, nem muito menos a culpa. Nem muito menos a culpa, tá claro? Por quê? Porque ele fala que coisa que sabe ser produto de crime. Ele se limita ao dolo direto, dolo determinado, teoria da vontade. Tá claro, senhores? Tudo bem? Sem sofrer. O quarto ponto que eu tenho que analisar com os senhores quanto à receptação própria é o seguinte: olha o que ele fala no artigo 180, por isso que é primordial pegarmos o artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio e alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Galera, entendam que quando nós estudamos direito penal, nós estudamos um tema chamado infração penal. A infração penal ela é gênero, que se divide em crime e contravenção penal. Ou seja, eu posso afirmar para vocês tranquilamente que crime e contravenção penal são sinônimos de infração penal. Contudo, eu não posso falar que crime é igual a contravenção penal, nem que contravenção penal é igual a crime, tá claro? São coisas diferentes. Então, a receptação, ela fala somente em crime. Ela não fala em contravenção penal. Então, se a infração penal antecedente for uma contravenção penal e eu adquiri esse bem posteriormente, mesmo sabendo ser o de uma contravenção penal, eu não pratico uma receptação, porque para ser receptação tem que ser produto de crime. Tá claro, senhores? Tudo bem? Sem sofrer? O quinto ponto que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, galera: quando o crime de receptação própria se consuma? Olha a minha pergunta. Quando o crime de receptação própria se consuma? Galera, o crime de receptação própria
ele se consuma quando o agente pratica a conduta descrita em lei. Ou seja, quando ele praticar as condutas descritas em lei, ou seja, quando ele adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar o crime de receptação própria, estará consumada. Tá claro, senhores? Tudo bem? Então acabamos de analisar todos os pontos que mais têm incidência quanto à receptação própria. Agora, vamos focarmos na receptação imprópria, que é aquela que está depois da barra, ou influir, para que terceiro de boa-fé venha adquirir, receber ou ocultar. Tá claro? Vamos focarmos aqui agora na receptação imprópria. Galera, primeira coisa que você deverá saber quanto à receptação imprópria é o seguinte: o autor da receptação, ele é o intermediário entre o autor do crime anterior, antecedente, e o terceiro de boa-fé. Jackson, então calma aí, foi muito rápido. De novo, o autor do crime de receptação, ele é o intermediário entre o autor do crime antecedente e o terceiro de boa-fé. Jackson, então calma aí. Quem tem a má fé, quem tem o dolo é simplesmente aquele que vai influir a pessoa de boa fé. Sim, porque a pessoa de boa fé não tem má fé. Porque se ela adquire o bem sabendo ser produto de crime, ela comete a receptação própria. Então, o autor da receptação é o intermediário entre o autor do crime anterior e o terceiro de boa-fé. Jackson, me dê um exemplo para que eu possa compreender? Sim, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar, galera, que hoje eu, Jackson, sei que Tício, ele tem uma motocicleta roubada na casa dele. E eu sei, Jackson, que um amigo meu, Manel, quer comprar uma ADV, esta moto que meu amigo tem, que é a roubada que está na casa dele. Só que um outro amigo, Manel, ele quer o quê? Ele quer comprar uma ADV. Eu sei que esta moto é roubada. Eu chego para o Manel e falo: Manel, compre esta moto, que esta moto está impecável e ele vai fazer para você algo sensacional. O Manel, ele vai compra esta moto, sem saber que esta moto é fruto de crime, onde eu sei que é fruto de crime, mas eu estou influenciando para que ele venha adquirir, receber e oculte o bem, fruto de um crime. Neste caso, o Manel, ele não comete crime nenhum, porque ele é terceiro de boa-fé. Mas o Jackson comete a receptação imprópria. Por que o Jackson comete a receptação imprópria? Porque eu estou influenciando uma terceira de boa-fé a adquirir algo fruto de crime. E eu falei para os senhores, quando eu comecei a tratar sobre a receptação imprópria, que o autor da receptação é o intermediário entre o autor do crime antecedente e o terceiro de boa-fé. Ou seja, eu conheço aquele que roubou uma moto e eu sei aquela pessoa que quer comprar uma moto, mas eu não falo para essa pessoa que quer comprar uma moto que a moto é roubada, porém eu faço com que eu venha influenciar ele para ele adquirir essa moto. Eu, Jackson, pratico o quê? Pratico receptação imprópria. Receptação imprópria. Eu, Jackson, pratico receptação imprópria. Tá claro, senhores? Tudo bem? Sem sofrer. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. O crime de receptação imprópria, ele se consuma quando? Porque eu disse para os senhores, sem sofrer e sem problema, que o crime de receptação própria, ele se consuma no momento em que o infrator venha praticar os verbos, as condutas, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. E o crime de receptação imprópria, quando ele se consuma?
Galera, eu tenho duas correntes que vão sustentar duas posições na doutrina. Jackson, então calma aí. Quer dizer que nós temos duas correntes que vão sustentar duas posições doutrinárias? Sim. Galera, a primeira corrente vai dizer o seguinte: olha, o crime de receptação imprópria, ele se consuma quando o infrator vem influenciar a terceira pessoa de boa fé. Então basta ele influenciar, mesmo que a pessoa não venha adquirir, receber ou ocultar o bem através daquela influência, que o crime está consumado. Então, para a primeira corrente, eu chego para o Manel e falo o seguinte: eu sei que um amigo tem uma moto roubada e o Manel quer comprar uma moto. Eu chego para o Manel e falo: Manel, compra essa moto aí vale a pena, adquira essa moto aí é algo que vai mudar a sua vida. Neste exato momento, o crime já está consumado para a primeira corrente. E quem sustenta essa corrente é César Roberto Bittencourt e Luiz Regis Prado. Tá claro que sustenta essa primeira corrente. A segunda corrente diz o seguinte, que quem sustenta essa segunda corrente é o professor Rogério Greco. O professor Rogério Greco é o seguinte: a simples conduta, a mera influência não vai causar uma lesão ao bem jurídico protegido ou tutelado. Em decorrência disso, para a caracterização do crime de receptação imprópria, é necessário que a terceira pessoa de boa-fé venha a ser influenciado e é necessário também que ela venha adquirir, receber ou ocultar o bem. Ou seja, para Rogério Greco, a receptação imprópria só vai se consumar também quando praticada, realizada as condutas. Mas aí é que tá, prevalece a primeira corrente. Corrente essa sustentada pelo professor César Roberto Bittencourt e Luiz Regis Prado, que o crime de receptação imprópria ele se consuma com a mera influência, mesmo que a terceira pessoa de boa fé não venha adquirir, receber e nem oculte o bem. Tá claro, senhores? Tudo bem? Então, de uma forma muito didática, eu falo para os senhores. Quando eu voltei à receptação própria, a receptação própria, de uma forma muito didática e resumindo de uma forma muito simplificada para os senhores, é o crime de cada dia. Você vai no camelódromo e compra um carregador. Você sabe que este carregador é fruto de descaminho, de contrabando? Ele é fruto de furto, de roubo? Sim, você sabe. Você pratica receptação própria. Você vai na Uruguaiana e compra uma réplica da blusa do Flamengo. Você sabe que isso é uma mercadoria fruto de contrabando. Então você é receptador. Então a receptação própria é quando você vem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Lembre da receptação crime do dia a dia. A receptação imprópria é aquela que você vai influenciar. Você vai influenciar uma terceira pessoa de boa fé a adquirir, receber ou ocultar um bem. Tá claro? Por exemplo, você sabe que uma pessoa está vendendo um bem roubado, você chega para ele e fala: olha, compra esse bem, ele está vendendo, etc e tal. Você está praticando receptação imprópria. Receptação imprópria. Tá claro? Galera, neste exato momento, eu termino com os senhores a análise da receptação própria e imprópria. Claro, receptação é um tema muito extenso e eu não tenho tempo de tratar de todas as espécies de receptação com todos os senhores. Contudo, vocês sabem que eu criei a nossa comunidade Simplifix, onde nesta comunidade Simplifix eu analiso direito penal, processo penal e leis extravagantes do zero, envolvendo muita doutrina, jurisprudência. E você, seja para qual for o concurso que você esteja estudando, vale muito a pena e você tem que fazer parte desta comunidade. Por quê? Você vai, sai o seu edital. E aí a nossa comunidade está lá, cheio de conteúdo programático.
lei penal no tempo, lei penal no espaço, do crime, excludente de licitude, culpabilidade, concurso de pessoas, concurso de crime, crime contra a vida, patrimônio, dignidade sexual. Ou seja, tu vai lá no seu edital e vê o que cai no seu edital. Ah, cai tudo que está na comunidade de direito penal. Você vai estudar tudo que está em direito penal. Agora, só cai crimes contra o patrimônio. Você só vai estudar crimes contra o patrimônio. Tá claro? Em processo penal é a mesma coisa. Nós estamos analisando, começando inquérito, ação, competência, provas. Ou seja, saiu o seu edital. Ah, o seu edital só cobra inquérito e prisões. Você só vai estudar inquérito e prisões, nada mais. Mesma coisa, leis extravagantes. Eu vou gravar todas as leis extravagantes que mais têm incidência nos concursos públicos. Ah, lá tem 20 leis específicas. Ah, só cai na minha prova 10. Você vai pegar aquelas 10 e vai focar nessas 10. Então, galera, é sensacional vocês participarem da nossa comunidade Simplifix, onde os senhores irão pagar uma taxa mensal de R$ 20,98 por mês. Vale muito a pena, senhores. Tranquilo. E o nosso outro produto que nós temos aplicando a teoria Direito Penal e Processo Penal para o concurso da Polícia Federal. O que eu fiz? Eu peguei 100 questões da banca CESP-Sebrasp, que mais tem incidência em Direito Penal e Processo Penal, criei 4 simulados, um total de 100 questões, e montei um módulo específico. Módulo esse que os senhores irão pagar uma taxa única de R$ 99,99 e terão acesso a todo esse conteúdo. E você que está estudando para o MP, eu também fiz um módulo específico para o MP, onde eu peguei 20 questões com os pontos que mais têm incidência na banca FGV, corrigi todos os pontos, pontuando aquilo que é de total relevância para o seu concurso, criei um módulo e botei na plataforma Hotmart, onde os senhores também irão pagar uma taxa única e adquirir esse produto. Então, galera, tá aí a oportunidade que os senhores têm de fazerem parte de um projeto que verdadeiramente vai mudar a sua vida. Chega de ser atropelado pelas bancas. Chega de ser massacrado pelas bancas. Chega da banca passar com um rolo compressor por cima de vocês. Venha para a comunidade Simplifix, venha estudar com JS Simplifica, que aqui a vida de vocês vão mudar. Um grande beijo, abraço, fique com Deus. Tamo juntos, até a próxima, se assim Papai do Céu permitir. Tamo juntos, fique com Deus. Muito obrigado pelo carinho e tamo junto. Siga lá o nosso Instagram, prof.jacksonsantos.